Oi pessoal, boa noite. E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, pessoal, pelo título do vídeo aí eu creio que vocês, já sabem de qual assunto vai se tratar esse vídeo. Mas eu já quero começar falando, gente, que era algo que eu nem, não tava nem passando pela minha cabeça fazer isso hoje, né? Mas o que aconteceu? Hoje o tempo amanheceu nublado, né? E hoje nós iríamos colocar o brechó. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês no vídeo de ontem, né? Que hoje, terça-feira, nós iríamos colocar. Mas como o tempo amanheceu nublado hoje, nós não colocamos o nosso brechó no portão. Porque estava nublado, não só por estar nublado, mas por estar chovendo também. Tava uma chuvinha fraca. Mas depois dessa chuvinha fraca, gente, foi assim, foi mais de manhã, assim, eram umas 10 horas, aí quando deu 11 horas, o sol mormaço voltou a sair, né? Eu olhei na janela e falei, olha lá, mãe, o sol bem saiu. E o que aconteceu? Não colocamos o brechó por conta, né, do tempo, e nós precisamos arrumar. Aqui, gente, pro brechó, a gente precisamos de uma lona. Tanto para os dias quentes e tanto para os dias chuvosos. Pra gente ter aonde se abrigar, né, pessoal? Para nós termos aonde nós nos abrigarmos, aonde nós ficarmos. Então, não colocamos o brechó. E hoje eu também tinha que sair. Hoje eu tinha que sair, tive que sair para resolver um problema, né? E o que aconteceu, gente? Aí quando eu ia sair de manhã. Eu ia sair de manhã cedo, mas acabei saindo na parte da tarde. Aí me veio o pensamento na minha cabeça. Eu creio que foi Deus, né? Porque eu não estava nem pensando nisso. Eu não acordei pensando nisso, né? Foi uma coisa assim que veio na minha cabeça. Porque nós compramos... Minha mãe comprou 2 cartelas de bala para colocar, para vender aqui no brechó, no nosso brechó, né? Só que essas cartelas de bala, né, estavam bem, vamos passo a passo. Aí quando eu tava me arrumando, aí me veio na minha cabeça, já que eu vou sair, eu fui mexer no isopor, né, porque as balas estavam guardadas no isopor. Aí eu pensei, já que eu vou sair, por que eu não levo essas balas e tento vender no meio do caminho? Me veio pensamento assim. Aí pensei, eu falei, seria uma boa ideia levar para vender. Aí eu pensei, né? Aí eu fui e falei com a minha mãe, falei, mãe, me veio um pensamento um pensamento na cabeça. Aí a mãe falou, o quê? Vai me pedir dinheiro? E a mãe falou uma coisa assim. Ela falou, o quê? Você quer dinheiro? Aí eu falei, eu quero dinheiro. Aí acho que ela falou, não tem pra te dar. Acho que foi isso que ela falou. Aí eu falei, não, me veio pensamento de sair para poder vender bala. Já que eu vou sair, eu vou no meio do caminho, ofereço. Ela falou, você pode fazer isso. Aí, né, falei com a minha mãe. Mas, tipo assim, quando eu abri o isopor, veio esse pensamento. Aí, essas balas que minha mãe comprou, nós colocamos no brechó, mas não vendemos. Aqui no portão, a gente colocou, mas ninguém comprou. Né? As pessoas que nós oferecemos não compraram. Então, a bala estava parada aí. E quem é que estava chupando a bala? Nós. Né, Luísa? A gente estava caindo, matando nas balas. Minha mãe até falou, não vendemos as balas, vamos chupar, né? Se não vender, a gente chupa. Bala. Olha, gente, a Luísa, viu como é que a Luísa é esperta? Bala, Luísa. Ela tá rindo. Essa Luísa não é mole. Chupando bala, Luísa? Pois a gente só tava chupando as balas e nada de vender. Aí chupando, a gente saía, levava a bala, porque essas balas, eu e minha mãe, a gente gosta de comprar quando a gente sai.
Nós compramos mesmo, tipo tipo bala house, né? Essas balinhas duras, né? Aí a bala tava aí parada, eu anotei no caderno algumas coisas para mim não esquecer. Bala parada, nós comemos. E aí me veio esse pensamento na cabeça. Aí tá bom, aí eu fui sair, quando eu voltei, quando eu ia voltando pra casa, né, já tinha conseguido resolver o que eu tinha que resolver. Aí eu pensei, agora eu vou ter que vender as balas. E agora? Aí o que veio? A vergonha. Me deu assim uma vergonha, assim, não vergonha porque, tipo assim, não vergonha, ai, vão me ver que eu tô vendendo. Não, não é isso. Uma vergonha preconceituosa, mas uma vergonha, assim, que eu creio que muitas pessoas têm vergonha. A pessoa tem até vontade, mas não, às vezes não tem a coragem, né, de vender algo na rua, né? Aí me veio a vergonha. Só que vocês que já são inscritos aqui no meu canal, mas que são mais antigos, vocês sabem que eu já saí para vender sacolé. Já vendi bolo no pote, já vendi empadão. Mas só que eu estava parada, tô sem sair para vender já tem um ano já. Já tem um ano já que eu parei de ir vender nas ruas, né? Porque na época eu comecei a estudar e tudo, até comentei com vocês, né? Aí eu parei, não fui mais. Então, mesmo que eu já fui, e também, gente, tem um vídeo de destaque aí no meu canal, que foi a primeira vez que eu fui vender na praia, isso tem 6 anos. E também quando nós moramos numa comunidade aqui no Rio de Janeiro chamada Rio das Pedras, eu também vendia. Já vendi sacolé. Então já estava assim, já estou meio que acostumada, mas como eu estava um tempo parada, tipo assim, não tenho ainda a manha, né? Não tenho ainda assim aquele costume constante, então me veio a vergonha, eu pensei. Mas aí eu falando com Deus, falei, não, meu Deus, eu não posso ter vergonha, tem que ser corajosa. Não precisa gritar, ô, bala, mas pelo menos chegar para a pessoa e oferecer. Aí eu fui, teve uma hora que eu falei, não, vou ter que tirar essas balas de dentro da bolsa. Aí eu fui, tirei a bala. Aí eu fui, tirei as balas de dentro da minha mochila, falei, vou pegar na mão, que é bom também que as pessoas vão ver, né, vão visualizar. Aí tinha uma moça no ponto de ônibus, eu fui, cheguei, boa tarde, moça, tô aqui vendendo bala. Aí ela falou, moça, hoje, aí passou a mão no bolso assim, falou, hoje eu não tenho mesmo. Eu falei, tudo bem, falei, tá bom, obrigada, né? Aí fui seguir em frente. Aí eu já tinha em mente já no lugar onde eu ia. Eu falei, eu vou vender, eu pensando, eu vou vender essas balas ali pelo meu bairro mesmo. Né? Esse lugar que eu fui não é muito distante do meu bairro, né? Mas eu pensei, eu vou chegar e vou vender essas balas ali pelo meu bairro mesmo. Aí já estava já em mente pensando aonde que eu ia ir. Aí eu fui num salão de uma conhecida nossa, de uma amiga, né? Um salão aqui de bairro, aí fui lá, cheguei lá. Falei, boa tarde, tô aqui vendendo bala, tá tanto. Aí a dona do salão perguntou, alguém vai querer? Alguém vai querer? Aí as pessoas falaram, não quero, não quero. Aí, por fim, ela foi, comprou, ela foi, perguntou quanto é. Aí eu fui, entrei lá dentro do salão dela. Aí ela me perguntou se eu tinha troco. Eu falei, caramba, não tem troco. Falei, tô sem dinheiro aqui, não tem troco. Aí ela foi, comprou 2 balas e ainda me deixou ficar com troco. Aí eu fui, agradeci, né? Ela me deixou ficar com troco, né, gente? E aí quem vende na rua sabe disso. Mesmo que você venda você já se sente animado, aquilo já te anima, né? Aí você toma até mais coragem. Porque eu falei, eu vou ficar 1 hora, vou tentar vender, vou ficar 1 hora e pouquinho, eu vou vir embora pra casa, não vou ficar muito tempo não. Né? Não tinha almoçado também. Aí, como essa amiga comprou,
Aí eu fui e me animei. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ir lá pra praça. Porque depois que eu saí do salão, eu pensei mesmo em ir pra praça. Aí, sentei na praça. Aí eu sentei na praça, fiquei sentada lá no banco. Aí as pessoas iam passando. Aí teve uma moça que passou, eu ofereci. Ela falou, eu acho que eu tenho aqui uns trocadinhos. Aí foi, comprou. Aí as pessoas iam passando e eu ia oferecendo. E as pessoas são bem simpáticas, né? Nós que trabalhamos assim, né? As pessoas que trabalham como ambulantes, as pessoas que estão ali nos vendo, que nós oferecemos. Pode acontecer até então de ter situações da pessoa te tratar mal, mas na maioria das vezes as pessoas elas te tratam bem. E eu ouço muito uma seguinte frase: eu vou comprar para te ajudar. E as pessoas falam assim para mim. Aí comprou uma senhora, a moça comprou, aí depois passou um senhor. Aí eu fui oferecer para ele falou, não, obrigada. Né? Eu acho que ele falou que ele estava evitando açúcar. Muitos senhores hoje que eu ofereci, a maioria dos senhores e senhoras falando que estava evitando açúcar. Eu falei, tudo bem. Aí depois ele voltou, ele falou, não, vou comprar sim, vou comprar para te ajudar. Aí ele foi e comprou. Aí eu fiquei conversando com ele me contou a história de uma moça que ele orientou, ele falou que ele já trabalhou assim também, ele já trabalhou como camelô, ele até me falou, é muito bom você vender bala, ele falou bala, paçoca, ele falou, as pessoas não sabem, mas isso vende muito. E ele falou assim pra mim, não desiste não, ele falou, não desiste, ele falou, pega firme, o negócio é não desistir, ele falou, vendas, um dia você vende bem, outro dia você vende menos, mas o negócio é você não desistir, é você ir à luta, né? E ele me falou uma coisa, ele falou, o negócio é que as pessoas têm vergonha. Ele falou, muitas pessoas têm vergonha e ficam com vergonha e acabam, né, não indo vender. Ele falou, mas não, você não tem a vergonha, você vai, continua. Aí papo vai, papo vem com ele. Ele me falando que ele é antigo aqui no bairro, que ele chegou aqui. Hoje em dia ele está com 71 anos, se eu não me engano é 71. Mas ele chegou aqui com 8 anos de idade. Aí papo vai, papo vem. Aí ele falou, Aí ele foi e voltou. Aí ele me perguntou, onde é que você mora? Eu falei, moro aqui mesmo. Papo vai, papo vem, gente. Não é que eu descobri que o moço era amigo do meu avô? Aí ele falou, Jorge da Sapes. Jorge da Sapes. Aí eu falei, Jorge da Sapes? Eu falei, eu sou neta do Jorge da Sapes. Né? Porque o meu avô, ele trabalhou nessa empresa chamada Sapes. Aí ele era conhecido no bairro aqui como Jorge da Sapes. Aí ele falou pra mim que antigamente meu avô virava muita laje. Aí eu falei pra ele, não cheguei a conhecer meu avô. Quando eu nasci, meu avô já tinha falecido. Aí eu fiquei conversando com ele, né? E ele me orientou, ele me deu uma força, né? Me incentivou. Aí eu fiquei um tempo na praça. Aí depois da praça, aí antes de vender também para esse senhor, eu fui numa amiga nossa, que ela também tem brechó. Inclusive foi ela que orientou, que deu força para minha mãe colocar o brechó. Lembra que eu falei para vocês que teve uma amiga, né, que deu força para minha mãe colocar? Aí ela disse que ela falou, só não vou comprar porque eu sou diabética. Eu falei, não, tudo bem. Ela falou, mas... Ela falou, fica aí. Aí eu falei pra ela, a gente colocou no brechó, mas não vendemos. Aí eu fui decidir trazer hoje pra vender nas ruas. Ela falou, isso aí, vende. É bom que você ganhe um dinheirinho. Aí, nessa senhora, esse senhor que eu falei pra vocês, aí depois eu fiquei sentada na praça. Aí com esse dinheirinho que eu ganhei, aí eu fui e pensei. Eu falei, eu vou no mercado, vou comprar um lanche pra noite. E no meio do caminho eu também vendo. Aí eu fui para um outro ponto de ônibus. Aí eu ofereci também mais senhoras. A senhora também quis me ajudar. Ela falou, menina,
Ela falou, faz bolo para vender. Ela falou, se você fizer bolo, eu duvido que você não vai conseguir vender. Ela falou, sabe fazer bolo? Eu falei, senhora, minha mãe sabe fazer. Eu não sei, eu já fiz bolos. Teve um bolo que eu fiz, gente, isso já tem tempo, um bolo de maracujá que deu certo. Mas os últimos bolos aí que eu fiz, não deu muito certo, não. Aí eu falei pra ela, minha mãe sabe fazer. Ela falou, mas você tem que saber fazer também. Ela falou, pede tua mãe pra te ensinar a fazer. E você faz, embrulha direitinho. Duvido que você não vai vender. Ela me dando força também. Aí eu fiquei conversando com essa senhora. Aí depois eu fui partir. Fui para outro ponto. Fui a caminho do mercado. Ofereci para mais algumas pessoas. Resumindo, pessoal, no total tinha 10 pacotinhos de balas. Eu consegui vender 5 pacotes de balas. Para mim, eu vendi até muito, porque eu pensei que eu não fosse nem vender talvez nada, porque eu falei, eu vou ficar 1 hora fazendo um teste para ver se sai alguma bala. Só que como eu consegui vender, primeiramente no salão, então eu me animei, eu fui andando, eu fui entrando no pique de novo, igual antigamente, Fui entrando no pique de novo, aí eu fiquei, tomei até mais coragem, as pessoas iam passando, aí eu falei, bala, vai bala aí, Fui nos jovens estudantes, jovens até quase choram, ai, não tem dinheiro, E na data, que estamos, pessoal, a conhecida como data ruim do mês, Estamos no final do mês, Final do mês as pessoas não têm muito dinheiro, Então eu achei que eu até vendi bem, para essa data. Depois eu também vendi para um vizinho, nosso. E eu achei que até que foi boas vendas, Então às vezes eu anotei aqui, as pessoas te respeitam e lamentam porque não tem dinheiro. Então, às vezes você quer sair para vender, mas você tem assim uma vergonha, uma timidez. Isso é normal. Isso é normal porque todos têm, como eu falei, Eu fiquei um tempo parada e já voltou de novo a vergonha. E eu não tenho assim coragem de gritar bala, de gritar assim para todo mundo ouvir, Eu vou, aí tipo assim, eu fui, fiquei parada na praça, aí conforme as pessoas iam passando, aí eu ia oferecendo às pessoas, mas se deixasse, talvez eu ia ter até mais coragem de até gritar, Porque quando você grita, tipo assim, gritar... quando você grita, você fala mais alto, é bom que você chama a atenção de mais pessoas. Então, mas às vezes nem precisa gritar, só você chegar, oferecer teu produto. E às vezes você amigo ou amiga que está assistindo esse vídeo, às vezes você tem vontade de ir, mas você tem a vergonha, você tem a timidez, às vezes é o preconceito, Às vezes você tem preconceito. O que as pessoas vão pensar de mim? Poxa, a pessoa vai me ver ali vendendo, vai pensar que eu tô, sei lá, passando necessidade, ou então vão pensar que eu tô na pior. Mas se você estiver na pior, se você estiver passando necessidade, ou então talvez você não esteja tão necessitado, mas você está desempregado e você está à procura de um emprego, você já colocou currículo e você não conseguiu, e você precisa. Então, é melhor você... Aí você tem vontade. Então é melhor você tomar uma atitude, sair, pelo menos você tentar, do que você ficar preso a esses pensamentos de vergonha, de preconceito, Tem pessoas que têm preconceito, porque vão me ver vendendo, Gente, é igual minha mãe falou, você ficou com vergonha? Minha mãe falou, vergonha é roubar. Realmente, vergonha é roubar,
né? Você está fazendo uma coisa que é agradável, né, a Deus. Você está fazendo uma coisa que é lícita, você está trabalhando, né, um trabalho informal, mas não deixa de ser um trabalho, você está ali se esforçando. E as pessoas, e na verdade, gente, nós que temos a vergonha, porque as pessoas que querem comprar, elas querem mais é comprar, elas não ligam, elas não importam, elas não se importam com isso. E é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente for chegar nas pessoas, as pessoas elas querem é comprar, elas não estão preocupadas. Às vezes a gente fica com um monte de coisa na nossa cabeça. E a pessoa não está nem preocupada com vergonha, né? As pessoas vêm até te aconselhar, igual eu tô falando com vocês. Essa senhora, esse senhor vieram me aconselhar, vieram me dar força. E às vezes é bobagem, é besteira da nossa cabeça, né? Porque realmente nós seres humanos, nós temos nossas falhas, ninguém é perfeito, né? Claro que no primeiro dia pode ser que você até trema, que você vai tremer, você vai ficar nervoso, mas mesmo assim, mesmo que você trema, mesmo que você fique nervoso, mesmo que você fique nervosa, vai porque dá certo, vai porque vende sim, mesmo que você não venda nada, mesmo que você venda pouco, mas vai, toma atitude, vai, né? E é isso que eu tenho eu anotei aqui no caderno: vença a vergonha e o preconceito. A vergonha e o preconceito. Porque às vezes você tem preconceito. Às vezes você tem um preconceito de, por exemplo, eu sou formada. Eu vou ter que arrumar um trabalho na minha área. Sim, mas por enquanto você ainda não conseguiu arrumar um trabalho na sua área, né? Então, enquanto você não consegue arrumar um trabalho na sua área, você está precisando de Pix, você está precisando de dinheiro, então vai à luta, né? Não tem vergonha nenhuma. Não tem vergonha nenhuma. Vergonha a gente tem que vencer e a gente tem que pensar que a pessoa tá doida para comprar o nosso produto. Às vezes a pessoa tá na rua, tá com fome, não tem nada para comer, aí surge um ambulante vendendo um biscoito, vendendo um salgado. Poxa, salva a pátria, né? A pessoa não quer nem saber, a pessoa quer comprar. Então, eu acho que eu falei até demais, gente. Falei até demais, mas é algo assim que eu quero compartilhar com vocês, né? Para poder ajudar as pessoas que às vezes têm vergonha, às vezes têm preconceito, às vezes têm a timidez, né? Tudo isso vem, mas a gente tomando atitude, vocês vão ver, quando vocês forem, vocês vão ver que tudo é uma questão de atitude mesmo, né? Tudo é atitude, né? A pessoa indo, a pessoa vai tipo assim, vai acabar se acostumando com aquilo. E daqui a pouco, quando você vai ver, você tá igual pindo no lixo. Mas eu ainda estou no começo também, né? Eu também eu ainda tô vencendo também a vergonha, a timidez. Mas agora eu quero continuar, né? Agora eu quero continuar. Creio que Deus que me deu essa inspiração. E vamos continuar com o brechó. Mas agora, né? Hoje eu tive essa experiência, foi boa para mim poder ver que as pessoas continuam querendo comprar. As pessoas continuam comprando, né? O negócio é a gente não desistir. E também às vezes a gente pensa, poxa, olha a situação do nosso país, olha a situação do Brasil. Realmente a situação está difícil, né? O momento que nós estamos vivendo é um momento complicado, complicadíssimo, mas dinheiro não para de ser fabricado. E o que as pessoas mais gostam é de comprar. Igual minha mãe me falou, Mayara, as pessoas gostam de comprar. E ainda mais coisa de comer. Coisa de comer, então,
Aí que as pessoas gostam mesmo de comprar. Aí que as pessoas gostam mesmo de comprar, né, coisas de comer. Quem não gosta de comer? Você vai no mercado, as pessoas falam, ah, tá crise, tá isso, tá aquilo, tá caro, mas os mercados continuam cheios, né? Porque ninguém fica sem comer, né? Então é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. Esse é o meu conselho. Você aí que tá pensando, você aí que está desejando dentro de você, talvez começar algo do zero. Importante, não importa como você vai começar, o importante é começar, né? E é isso aí, pessoal. O vídeo ficou longo mesmo, né? Falei bastante, não imaginava que ia ficar longo, mas é bom, né? Que eu espero que vocês que estejam assistindo esse vídeo, né? Vocês aí que estão pensando em começar um negócio, estão pensando começar do zero, começar a vender, né? Eu creio que esse vídeo vai ajudar vocês, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos, com a sua família, seus amigos ambulantes, né? E é isso aí, pessoal. O negócio é não desistir, né? Sou brasileira e não desisto nunca, né? Esse é o lema do brasileiro, pois é. E é isso aí, gente. Beijo, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!